haveria maneiras de se utilizar de argumentações e de preparos para que auxiliassem o usuário a tomar uma decisão de forma mais objetiva, mais rápida, de forma mais eficiente? Pelos depoimentos que eu conheço, que são vários, alguns internados, outros em centros de autoajuda, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, eu vejo um perfil legal, um trabalho legal da parte de dependência química, que você não engloba apenas uma coisa, tipo apenas o grupo. Você tem várias espiritualidades, você tem o grupo de autoajuda, você tem um médico, você tem um terapeuta. Quer dizer, eu estou te dando um leque de coisas. Se você quiser parar, você vai. Aonde você se encaixar melhor? Eu conheço pessoas que não podem entrar no grupo de anônimos que se sentem mal. Só que tem outras pessoas que estão limpas há 30 anos através do grupo, então é muito complicado. A dependência química é uma doença muito igual para todo mundo, só que o tratamento para cada um é bem individual. Você citou os grupos de autoajuda. Sim. Como você vê esses grupos no auxílio ao usuário de drogas? Eu, particularmente, acho muito bom. Em primeiro lugar, ele é gratuito, tem no mundo inteiro, você entra e sai a hora que você quiser, e são pessoas que estão com o mesmo problema que você. É que existem dependentes que se preocupam com o outro, que o outro está limpo há um dia, que o outro está limpo há 10 dias, que o outro está limpo há um ano. Eu tenho que ver a minha recuperação. Eu indo lá, eu estou com pessoas que têm o meu problema. Então eu acho que é por aí. Eu vejo uma das melhores coisas, uma ajuda muito forte. Logicamente, se você precisa de um psiquiatra, você vai também. Se você precisa de uma terapia, você vai. Mas eu vejo o grupo muito bom, porque você tem ele todo dia, você tem ele diversas vezes, você tem no mundo inteiro. Você pode estar indo viajar lá, como se for no Nordeste, e você não está legal naquele momento, você tem uma sala. É só você bater o seu telefone, você vai achar uma A, uma NA, então eu acho isso muito legal. Né? Muitas vezes o paciente ele não tem acesso ao tratamento psicoterápico por falta de recursos. Infelizmente é uma realidade que esses tratamentos eles têm um custo alto. Então o grupo de autoajuda que funciona, o AA ou o NA, eles podem ser também um recurso para a continuidade de tratamentos iniciados na internação. E a família? Qual a importância da família em todo esse processo? O que acontece? A dinâmica familiar ela influencia na adicção, né? No uso abusivo da substância. De que forma essa dinâmica familiar influencia? Por falta de informação, as mães não sabem como lidar com... Quando o indivíduo inicia o uso de substância, as famílias ficam muito assustadas. Então, as mães, na maioria das vezes, não sabendo como lidar, ou prende o indivíduo em casa, prende no sentido de impedi-lo de sair, e isso causa um comportamento reativo. Né? O que é o comportamento reativo? É o indivíduo manipular e encontrar maneiras de sair para usar a substância. Ou então, ao contrário, a família nega o problema e não olha para ele. Então o indivíduo sai e continua tendo uma vida muito permissiva, com acesso à droga, usando, e a família simplesmente fecha os olhos e finge que isso não está acontecendo. E quando se dá conta, ele já está num estágio avançado da dependência química, precisando de um tratamento, porque senão vai para a rua ou morre, né? Coloca em risco a própria vida. Então a família não tem como negar e aí reconhece a necessidade de um tratamento. Mas a maioria das vezes não reconhece a necessidade de um tratamento para a família. Acha que o problema está com o dependente e não percebe a influência da dinâmica familiar nesse uso abusivo, nesse comportamento inadequado que é a adicção, a dependência química. A família ela precisa ser orientada. Ela é parte fundamental do processo de tratamento e é necessário que ela participe, sim, sendo acompanhada por um psicólogo, né, para entender de que maneira esse funcionamento familiar levou o indivíduo a procurar a substância, né, ou então o que faltou nessa relação da família com o indivíduo, informação ou conversa, diálogo também muitas vezes, e fez com que o indivíduo também partisse para esse comportamento, para essa busca desenfreada de prazer que ele
acha que encontra na droga, que muitas vezes encontra na droga num primeiro momento e que depois passa a ter consequências devastadoras para a saúde do indivíduo e para a saúde também da família, né? A família ela fica muito adoecida também. Então a família é parte fundamental do processo. O Serviço de Saúde brasileiro está preparado para lidar com isso? A minha experiência, que é em Brasília, eu digo que não, né? Por essa experiência, eu vejo que eles procuram atender a essa demanda de uma maneira inapropriada, que é essa que eu já falei, colocando os dependentes químicos junto com os pacientes psiquiátricos. Então, as clínicas, elas não têm essa divisão de que o paciente dependente químico precisa de um tratamento específico e o psiquiátrico de outro, ou às vezes tem, mas não tem estrutura para comportar essas duas demandas e acaba misturando os dois tipos de pacientes que precisam de ajuda, e isso compromete o tratamento. Também pelo seguinte, os usuários de baixa renda não têm acesso ao tratamento com internação. Nós não temos internação gratuita. Então, em Brasília, para os usuários de baixa renda, que não têm condições ou não têm plano de saúde, eles ficam desassistidos. Então tem o CAPS, que são os centros de atendimento psicossocial, mas que também não funcionam adequadamente pelo número reduzido de capacidade de pacientes que eles têm para atender. E também funcionam como hospital-dia, não como internação. Os usuários de crack que têm acesso a esse tratamento, eles passam um dia em tratamento e quando saem para usar. Então, eu acredito que não tem ainda um tratamento eficiente para atender essa demanda, que é a demanda dos usuários de crack.